Pois bem, meus irmãos, vamos ao texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós iremos ler do verso 6 ao de número 16. O apóstolo Paulo escreve o texto da seguinte maneira, do verso 6 ao 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Ó Deus, Santo Senhor, bendito é o teu nome, para sempre. Fala aos nossos corações, que o Espírito do Senhor vem abrir a nossa mente, os nossos olhos, clareia a tua palavra para nós. Que tudo concorra para o louvor de Cristo, glória do Senhor. Trindade Santa, Deus bendito, Senhor de nossa vida, seja exaltado o teu nome por meio de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu comecei esta pregação a semana passada. E o título é O Espírito Santo, revelador da sabedoria de Deus. Nós começamos nesse texto falando sobre ele, do verso 6 ao 16, mostrando realmente o que Paulo estava falando desde o início do capítulo 1, e ele entra no assunto no capítulo 2, e é falando sobre a sabedoria de Deus. Ele está aqui argumentando contra a atitude que os coríntios tinham em sua mente, da sabedoria que colocava Paulo e o evangelho que ele estava pregando em uma ótica desfavorável. Porque eles estavam olhando exatamente para a sabedoria e eloquência do homem e sua retórica, em vez de olhar para o conteúdo do evangelho, do que Paulo estava pregando, que era a mensagem da cruz e a salvação que dela vem. Mas Paulo também fez uma afirmação para eles, nós vimos, que a sabedoria de Deus, ela agiu na história humana. E esta sabedoria do próprio Deus é descrita aí no verso 21 do capítulo 1, quando Paulo escreve:
Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Essa é a tradução da NVT. Quando Paulo trabalha dessa forma, com essa ideia, ele faz com que a palavra sabedoria fosse transformada de um termo filosófico e retórico para a história da salvação, ou a história da redenção do Senhor. Está descrito no verso 24 e 30 do capítulo 1. E pelo fato de termos começado a semana passada, existem 3 pontos aqui de contrastes que Paulo elabora. 3. O primeiro deles é os que recebem a sabedoria de Deus e os que não recebem a sabedoria de Deus. Esse é o primeiro contraste que está do verso 6 ao 10. Depois Paulo vai falar do segundo contraste, onde ele diz o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. E o terceiro e último é o homem natural e o homem espiritual. Nós vimos a semana passada somente o primeiro, os que receberam a sabedoria de Deus e os que não receberam a sabedoria de Deus. Nós iremos então partir para o segundo contraste que Paulo coloca aqui do verso 10 até o verso 13, que vai falar o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Por esta razão eu quero ler com vocês do verso 10 ao verso 13, mais uma vez o texto que diz assim: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Observamos no primeiro contraste que Deus concedeu sua própria sabedoria àqueles que creram no Evangelho, que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela distingue os homens que fazem parte deste século, desta era, para os homens que são do Espírito, da esfera celestial. Pelo Espírito de Deus, que lhe revela esta sabedoria. Sabedoria esta que é a cruz de Cristo e toda consequência que vem desta cruz. Somente por uma revelação divina aos pecadores é que poderíamos chegar a compreender a redenção de Deus que está em Jesus. Se Deus não revelasse para nós, nunca teríamos compreensão desta salvação. Porque somente por uma revelação de Deus nós chegamos a entender essa salvação. Porque não somente Deus é muito maior do que nós, grandioso, glorioso, majestoso, mas também nós somos rebeldes, pecadores. Nós distorcemos a maior parte da informação que Deus proveu graciosamente a respeito de si mesmo para nós. Uma vez que nós estamos profundamente infectados pelo pecado e o espírito desse mundo, como diz o verso 12, e a sabedoria humana, como diz o verso 13, é aquilo de que dependemos regularmente. Temos que reconhecer com muita vergonha o que está descrito do capítulo 1 até o capítulo 2, que nós não temos nenhuma vantagem com relação a tudo que Deus colocou para nós. Não temos vantagem em si mesmos, porque nunca chegaríamos a compreender o que realmente Deus realizou por meio da obra do seu Filho. O ensino de Paulo é que a possibilidade de conhecer Deus e de entender seus caminhos não pertence a qualquer ser humano. É o que ele está dizendo. A distância é muito grande. Nosso egoísmo, egocentrismo é muito profundo. E nada da sabedoria deste século, descrita no verso 6, pode nos ajudar.
Nenhum filósofo retórico pode fazer com que eu e vocês venhamos a compreender a obra salvadora de Jesus. Por esta razão, a revelação ela é necessária. O agente que produz essa revelação é o que está descrito do verso 6 ao 16, o Espírito Santo. Entre os seres capazes de entendimento, de conhecimento, que são seres humanos, os anjos e o próprio Deus, há barreiras elevadas que impedem um ser humano de conhecer o outro. Nós mesmos. Não importa se eu conheço bem vocês ou você. Eu nunca vou conhecer você plenamente. Não importa o quanto vocês me conheçam, vocês nunca vão me conhecer plenamente. Nunca. Contudo, o único ser que consegue entender os nossos pensamentos é o próprio Deus. É o próprio Senhor. Eu conheço a mim mesmo. Você conhece a si mesmo. Mas eu não conheço a mim mesmo plenamente, a não ser o próprio Deus. É claro que eu conheço eu a mim mesmo. Eu a mim mesmo. Eu conheço a mim mesmo. Mas o Espírito, ele prescruta as profundezas de Deus, algo que eu não posso, pela minha natureza pecaminosa, conhecê-lo. Todo estudante das Escrituras sabe o que a palavra Espírito nas Escrituras ela é muito flexível. Porque o verso 10, a parte B, diz assim: o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por que essa palavra Espírito ela é flexível na Bíblia? Porque nos textos originais está sempre em minúsculo. Nós não sabemos se está falando do Espírito Santo, a não ser pelo contexto, ou nosso próprio espírito. Ela pode se referir ao homem interior do ser humano, sendo quase idêntico à palavra mente, psique. Assim, quando Paulo pergunta qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está, é a pergunta que ele faz no verso 11. Ele pretende dizer que os pensamentos de cada ser humano estão, em grande medida, velados para os demais seres humanos. Somente a própria pessoa sabe o que ela mesma pensa. E esta é uma limitação humana. Porque o texto pergunta: qual dos homens sabe os pensamentos de outrem? Deus não considera qualquer limite. Deus conhece o meu pensamento e o seu pensamento. Nós é que temos essa limitação quando tentamos discernir os pensamentos de outra pessoa, exceto os nossos próprios. Usando a mesma linguagem de espírito, Paulo reforça o seu argumento. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Está aí no verso 11. Isso significa que se temos de entender Deus, pensar os seus pensamentos à sua maneira e conhecê-lo verdadeiramente, temos que receber o Espírito Santo de Deus, senão nunca iremos conhecê-lo. Estudante do apóstolo Paulo, chamado Gordon Fee, ele disse o seguinte: portanto, o Espírito de Deus, que na condição de Deus conhece a mente de Deus, se torna o elo para também nós venhamos a conhecê-lo. Conforme a frase seguinte: nós recebemos o Espírito que vem de Deus. No entanto, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, e isso é o que torna todos nós cristãos. Quem não tem o Espírito de Deus não foi redimido ainda. O Espírito de Deus salvadoramente. Verso 12 nos diz o seguinte: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E o propósito desse dom é que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora podemos ver com clareza as duas dimensões
da própria revelação do Senhor. A primeira ocorre no cenário público. As palavras, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, refere-se à cruz de Cristo e tudo o que ele realizou através dela a nosso favor. Recebemos essas coisas pela graça do Senhor. A cruz realiza a redenção do povo de Deus. Também manifesta a sua insondável e gloriosa sabedoria, mostrando publicamente o plano que esteve oculto nos tempos passados. Um ponto triste é que, apesar desta revelação, não queríamos entender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sem essa revelação, ninguém jamais teria o que Deus, ou saber o que Deus revelou de si mesmo, dentro desse cenário público, que foi a morte de Cristo. Nossa ignorância, nosso egoísmo, nosso amor à ostentação, ao poder e ao prestígio não nos permite entender a cruz e o quanto necessitávamos dela. Em poucas palavras, nossa condição humana para entender a cruz ou o quanto necessitamos dela nos faz homens e mulheres perdidos. Se o Espírito não mostrar que realmente Deus fez por meio do seu Filho. Eu quero tomar 2 exemplos de homens de Deus descritos na palavra do Senhor no que diz respeito a esta revelação que foi dada. Pedro e Paulo. No primeiro caso, isso aconteceu com Pedro e Paulo e aconteceu com todos aqueles que creram no Senhor Jesus. No primeiro caso, que é Pedro, quando ele envia os apóstolos para pregarem e eles voltam, o Senhor pergunta o que foi que as pessoas disseram sobre o Filho do Homem. Eles responderam: olha, uns dizem que é João, outros Elias, outros Jeremias, e outros dizem que é alguns dos profetas. O Senhor é direto para eles e diz: mas vocês, o que é que vocês dizem sobre o Filho do Homem? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Mateus 16, verso 13 a 17. Deus, por meio do Espírito, trouxe essa revelação a Pedro. Já no caso de Paulo, Paulo vai falar sobre sua conversão e seu chamado apostólico. E ele, escrevendo a carta aos Gálatas, ele escreve da seguinte maneira: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele, ou aprove a ele, revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Deus fez isso na vida de Pedro, na vida de Paulo e na vida de todos aqueles que creram no Senhor. Deus revelou Cristo a nós. Que glorioso Deus nós temos. Ele não somente nos redimiu por meio da vergonhosa crucificação do seu Filho amado, mas também ele nos enviou o Espírito para capacitar todos nós a entendermos o que Deus fez por meio do seu Filho. Éramos insensatos, cegos, que nem desejávamos compreender o que Deus nos deu gratuitamente. E se não fosse iniciativa do próprio Deus, nós nunca chegaríamos a esta compreensão. Mas foi o mesmo Espírito que revelou a Paulo, que revelou a Pedro a mensagem da cruz e a nós. Por esta razão, Paulo escreve no verso 13 o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Essa expressão última é muito difícil.
de entendermos, conferindo coisas espirituais com espirituais. Alguém fez a colocação que a melhor tradução seria expressando verdades espirituais em palavras espirituais. O que realmente isso quer dizer? Quer dizer mais ou menos assim. Em seu ministério, Paulo foi impulsionado, levado, inclinado pelo Espírito para falar às pessoas o Evangelho e explicar a mensagem da cruz por meio do Espírito. Isso são coisas espirituais. A mensagem da cruz comunicada pelo Espírito às pessoas. Em palavras espirituais, ou seja, em palavras apropriadas à natureza da mensagem. Essa mensagem só poderia ser compreendida, dita, falada, pregada, escrita por causa do Espírito Santo do Senhor. Em outras palavras, Paulo insistiu que foi o próprio Espírito Santo quem ensinou Paulo a evitar a sabedoria de palavras que é deste século. Porque a sabedoria de palavras, filosoficamente, esvazia a cruz de Cristo e o poder dela. Foi o Espírito quem o levou a abster-se do tipo de pregação retórica e imaginativa, de linguagem persuasiva, de sabedoria humana. Acima de tudo, Paulo está com sua mente na mensagem da cruz, no conteúdo. O espírito do mundo não pode achar sentido para a cruz. O Espírito de Deus capacita aqueles que o entendeu. Isso parece muito repetitivo, mas realmente Paulo está sendo repetitivo, do verso 6 ao 16. Esse mesmo Espírito levou homens espirituais como Paulo a anunciar e a ensinar de modo apropriado a mensagem da cruz. Eles evitarão toda exibição ostentosa, os que pregam a mensagem da cruz, abandonando toda manipulação barata e se sentirão felizes em sustentar o escândalo da cruz, pois a cruz foi o instrumento de sua redenção. Então os verdadeiros pregadores estão preocupados com o conteúdo que advém de tudo isso. Terceiro contraste: o homem natural e o homem espiritual. A descrição está do verso 14 ao de número 16. Paulo coloca da seguinte maneira: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Alguém pode perguntar, ou pensar, ou imaginar que Paulo exagerou na abordagem de contrastes aqui fundamentais. Mas ele não exagerou. Ele realmente queria que o povo de Deus entendesse que nós dependemos do Espírito Santo do Senhor. Por isso a ênfase. Porque ele acrescenta mais um contraste. Repito, porque ele queria que todos nós entendêssemos que nós dependemos do Espírito Santo do Senhor. Pelo fato de dependermos do Espírito Santo do Senhor, nós já aprendemos algumas coisas no texto. A primeira delas, o homem natural, que está descrito aí. Para Paulo, para nós, os que cremos, o homem natural é muito claro. É aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. É aquele que não é espiritual. O homem natural é animado. Animado que eu digo, ele tem ação. Ele tem alma, no sentido de força. Mas o homem natural pertence ao mundo, enquanto o homem espiritual pertence a Deus. O homem natural é descrente. O homem espiritual é crente.
O homem natural não tem o Espírito Santo de Deus. O crente tem o Espírito Santo de Deus, salvadoramente. O homem natural segue os instintos naturais do seu próprio coração. O homem espiritual segue o ensinamento do Senhor. Segundo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Diz aí o verso 14. Embora esse verbo aí, aceitar, seja sinônimo de receber, que está descrito no verso 12, a diferença ela precisa ser notada. O primeiro verbo, aceitar, sempre estará na voz ativa. Eu aceito se eu quiser, ou rejeito. Que é o que dá a entender mais à frente. Já o de receber está na voz passiva, mostra a maneira como nós recebemos da parte do Senhor. Então, essa tradução não aceitar, nesse versículo, ela tem um sentido realmente de rejeitar. Mas por que ela tem um sentido de rejeitar? Porque o homem natural que está em seu pecado, ele não pode compreender as coisas do Senhor. Exatamente por ele não conhecer as coisas de Deus, ele as rejeita. O homem natural repudia as coisas do Espírito de Deus porque ele não as entende, nem deseja. Ele só aceita as coisas do mundo. Terceiro, as coisas do Espírito de Deus para o homem natural são loucura. Como diz o verso 14. Meus irmãos, as coisas do Espírito de Deus dizem respeito ao pecado, à culpa, o perdão, a redenção, a salvação, a justiça e a vida eterna. Para o homem natural, essas coisas não fazem sentido, são irrelevantes. Culpa, eu culpado diante de Deus. Eu, um pecador diante de Deus. Isso é uma tolice. Elas não têm lugar na vida destas pessoas, que faz parte da presente era. Outro ponto e quarto. O homem natural é incapaz de entender as coisas do Espírito porque ele se discerne espiritualmente, diz o verso 14. Paulo está falando a respeito de uma incapacidade que é causada pela ausência salvadora do Espírito Santo de Deus na vida do descrente. Preste atenção no que eu disse. Paulo está falando a respeito de uma incapacidade que é causada pela ausência salvadora do Espírito Santo de Deus. Porque eu quero destacar a presente palavra salvadora do Espírito Santo de Deus. Um dia eu li um livro, acredito que o pastor Thomas já tenha lido, Abraham Kuyper, sobre o Espírito Santo de Deus. Ele falou uma coisa que me chocou. Nunca tinha lido. Mas ele disse o seguinte, olha, todos os seres humanos têm o Espírito Santo de Deus. Eu fiquei abismado com essa colocação. Porque, até que eu entenda, são os salvos que têm. Mas ele começa a argumentar dizendo o seguinte, o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele conduz a vida de todos os seres humanos. Se existe ser humano vivo, e que recebe algum tipo de bênção, é o Espírito Santo que conduz. O homem elabora remédios, vacinas. É o Espírito Santo, nesta providência. A inteligência e a sabedoria do Espírito. Agora, ele não habita neles salvadoramente. Somente nos crentes. Somente em nós, que recebemos a cruz como único meio de chegar a Deus, é onde o Espírito Santo habita. Ele nos deu esse entendimento. Então devemos admitir, o incrédulo pode exceder os cristãos em várias maneiras. Intelectualmente, na educação, filosoficamente, ou até mesmo moralmente. Pode ser um cidadão digno e um líder na sociedade que evita excessos sensuais
e caracterizam outras pessoas. No entanto, o não cristão é incapaz de entender as coisas do Espírito Santo do Senhor. Falta a presença salvadora do Espírito para entender e iluminar o seu entendimento. Ele não compreende a sabedoria de Deus que vimos antes. E a sabedoria de Deus é a cruz de Cristo. É a sabedoria salvadora de Deus que só pode ser compreendida pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo afirma que o descrente não é capaz de compreender as verdades espirituais porque elas se discernem espiritualmente, diz o verso 14. O verbo aí discernir, ele é importante porque aponta para um processo de avaliação, meus irmãos, espiritual em que nós vivemos. O descrente não consegue entender essa sabedoria de Deus. Essa frase, ela é colocada por Paulo propositalmente na voz passiva, mostrando em contrário com o crente que é capaz de entender, de compreender as coisas de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor fez isso na vida dele. Os descrentes são incapazes de julgar porque eles estão mortos em seus pecados e delitos. Efésios capítulo 2, verso 1. Stemaker, comentando o texto, ele diz o seguinte: com respeito às coisas espirituais, é como um homem que aperta o interruptor quando não há corrente elétrica e assim não consegue acender a lâmpada. Pior, não tem sequer a ideia do que causa a pane e é incapaz de predizer a duração de tempo sem luz. Ele é importante, olha, melhor dizendo, ele é impotente para alterar a situação, mas é preciso esperar até que forneça energia elétrica, até que o Espírito Santo do Senhor o ilumine. O Espírito Santo é capaz de iluminar o perdido para que ele entenda a sabedoria da cruz de Cristo e o poder da salvação. Em contraste com o homem natural, Paulo diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Está aí no verso 15. Paulo não está dizendo e nem está argumentando que a pessoa que recebeu o Espírito está isenta de censura. Muitos descrentes já censuraram vocês. Não é isso que Paulo está dizendo. Antes, ele está dizendo, ele conduz seu argumento à conclusão plena, dizendo: se alguém tem verdadeira maturidade espiritual, a sabedoria da cruz guiará as suas decisões e vai influenciá-lo todas as suas atitudes. O crente é guiado pela cruz de Cristo, sua fala, sua ação, suas atitudes, seu pensar. Nenhum critério superior a esse é oferecido e nenhuma sabedoria é capaz de ultrapassá-lo. Por esta razão, o homem natural não pode julgar a nós, os que andam neste mundo segundo a cruz de Cristo, porque eles não entendem, não compreendem. Os indivíduos guiados pelo Espírito ou pela sabedoria da cruz sondam as profundezas de Deus e revelam a mente de Cristo ao mundo. É o que diz o próximo versículo, verso 16. Paulo mais uma vez utiliza-se das escrituras do Antigo Testamento para fundamentar o seu argumento. Ele diz o seguinte, verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo, ele utiliza-se de Isaías, capítulo 40, verso 13. No contexto em que Paulo usa essa citação, a aplicação dela para nós vem de duas maneiras. Por um lado, é um importante lembrete que ninguém pode sondar as profundezas e os pensamentos de Deus, e muito menos confrontar seu juízo. Em nossa finitude, limitação e pecado, não conhecemos por nós mesmos a mente do Senhor. Por nós mesmos sempre iremos considerar loucura a sabedoria de Deus. Não daremos ao Cristo crucificado
o seu devido lugar, a menos que o Espírito nos ilumine e faça com que os nossos pensamentos voltem-se para o Deus bendito. Mas por outro lado, Paulo disse: nós, porém, temos a mente de Cristo. É outra forma, outra maneira de dizer que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, descrito no verso 11 e verso 12. E por isso entendemos um pouco dessa sabedoria que é a cruz do Senhor. Isso nos separa do mundo, dos perdidos. E com isso, o mundo também não vai entender a nossa vida. Paulo usou a citação de Isaías 40, verso 13, para dizer que a mente de Cristo é estranha aos incrédulos e nós, que abraçamos pela graça de Deus a sabedoria da cruz, também seremos estranhos para aqueles que perecem. Lendo uma passagem como essa, não temos como não lembrar de uma citação de nosso Senhor Jesus Cristo, feita por João. Quer dizer, João cita o Senhor Jesus quando diz o seguinte: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembrem do que eu lhes disse: escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. João 15, verso 18 ao 21. Em poucas palavras, meus irmãos, há um abismo existente entre o homem natural e o homem espiritual. E esse abismo é imenso. O precipício que há entre o mundo e o povo de Deus é intransponível sem a obra do Espírito Santo. Diante disso, algo terrivelmente trágico acontece quando os crentes começam a desejar os aplausos do mundo perdido. É estranho. As redes sociais que o digam. É estranho quando nós desejamos as coisas que o mundo deseja, que não tem compreensão dessa sabedoria. O próprio João, citando ou entendendo o que Cristo havia falado no capítulo 15, em sua primeira carta, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Primeira carta de João 2, verso 15 ao 17. Alguns pontos podemos aprender para a aplicação de nossa própria vida. Ao permitir, meus irmãos, que a cultura ao redor influenciasse o seu modo de pensar, esses cristãos de Corinto haviam passado a reinterpretar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo à sua própria maneira, à sua própria forma, à sabedoria humana. E diante disso nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, os cristãos devem se preocupar mais com a fidelidade à mensagem da cruz do que com o carisma do pregador. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos. Não é de hoje que personalidades carismáticas atraem multidões com mais facilidade que pessoas com fidelidade à palavra de Deus. O encanto atual com preletores capazes de mexer com o público, com o ego do público, é aplaudido. Alguém já disse o seguinte sobre a pregação desses homens: sua pregação é capaz de vender geladeiras a esquimós.
Essa expressão faria sentido na igreja de Corinto. Expositores eloquentes de sabedoria eram avaliados conforme sua capacidade de convencer esquimós a comprar geladeiras. Nesse contexto, Paulo lembra aos cristãos de que eles devem ter cuidado para não confundir o conteúdo do evangelho com o carisma e a popularidade do pregador. São coisas totalmente diferentes. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos aprender a pregar. Eu aprendi. Não cheguei lá ainda, mas aprendi. Nós temos aprendido aula de oratória, de retórica. Mas a minha preocupação precisa estar no conteúdo do evangelho. Vocês me entendem? Segundo, a maturidade cristã é demonstrada por meio da aplicação da sabedoria de Deus à nossa própria vida. Hoje, como no passado, as pessoas confundem capacitação com maturidade. Nesse texto, Paulo deseja deixar claro para os cristãos que eles enganam a si mesmos se pensam que são maduros porque tiveram certas experiências espirituais. Paulo está dizendo que não. Não traz maturidade. Essas coisas têm pouca relação com maturidade cristã. Pelo contrário, os cristãos demonstram sua maturidade quando manifestam a mente de Cristo, ou seja, quando seu modo integral de ver a vida é guiado pela mensagem da cruz, a ponto de transformar suas atitudes, suas ações, seu modo de falar, sua vida por completo. Ser cristão é ter o Espírito Santo de Deus salvadoramente. O Espírito que revela e interpreta os propósitos de Deus para seu povo à luz da palavra. Terceiro, o Espírito nos capacita a vencer as tentações do nosso próprio coração. É difícil romper hábitos antigos. Muito difícil. Enquanto a cultura ao nosso redor fala completamente diferente do que a Bíblia nos ensina. Os homens naturais são egoístas, não têm amor, são individualistas. Infelizmente, muitos na igreja são assim. Agir como Cristo no poder do Espírito é considerar outros maiores que nós mesmos. É abrir mão de direitos pessoais. Aceitar o sofrimento quando poderia ou deveria haver elogios. Mas, como Paulo ensina no texto, o Espírito de Deus capacita os cristãos a vencer os medos e as dificuldades. O Espírito capacita os cristãos a seguirem a sabedoria da cruz e a sabedoria de Deus. Viver à luz da sabedoria de Deus, que é a cruz de Cristo e tudo o que dela advém, é não olhar para si mesmo, é morrer para si mesmo. Nós morremos com Cristo. E pelo fato de morrermos com Cristo quando cremos, a nossa vida é uma vida de morte para nós mesmos. A sua vida era saber que Jesus Cristo foi crucificado e fosse anunciado. A mente de Paulo era assim. Um exemplo disso é quando Paulo estava preso e escreve as 4 cartas da prisão. Mas ele escreve aos Filipenses fazendo uma afirmação com referência a alguns pregadores itinerantes que estavam lançando mentiras sobre Paulo e sua prisão. E não consideravam ele apóstolo. Sabe o que Paulo escreveu? Ele se defendeu da seguinte maneira. Ele disse, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me alegrarei. Paulo estava dizendo, em outras palavras, podem falar de mim, eu sou um pecador. Mas, se vocês estão pregando a palavra de Cristo, isso é a minha alegria. Então, o que importa, na verdade, para nós, é o conteúdo. E o que advém desse conteúdo para o meu coração e para o seu?
esta salvação tão enriquecedora que Jesus trouxe para nós. Somente o Espírito Santo do Senhor pode nos dar. Que o Espírito Santo de Deus aplique ao seu coração a palavra. Que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração, e você, que ainda não tem Cristo, revele ele ao seu coração. Que você seja um redimido e um salvo para todo sempre. Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais a cruz de Cristo e morrer para nós mesmos. Somente o teu Espírito Santo pode fazer isso. Nos enche dele, Senhor. Nos enche do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Dar-nos entendimento, compreensão de tua palavra. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe.